Fala pessoal, bem-vindos novamente ao canal Histórica. Essa sim a derradeira aula do ano, encerrando aí esse ciclo, encerrando o primeiro ano do ensino médio, falando justamente das consequências da conquista da América. Muitos historiadores vão atribuir às grandes navegações, a esse ímpeto português e espanhol de conquistar territórios além mar, muitos vão atribuir a esses fatos o início do processo de globalização. Alguns vão até um período mais longínquo ainda, falando que essa chamada globalização, interação, aproximação entre os povos aí, se deu ainda lá no mundo antigo com Alexandre o Grande, quando ele começa a difundir a cultura grega, o helenismo, por toda a extensão do seu império, o Império Macedônico. Mas vamos tomar como princípio hoje que esse processo de globalização ele é contínuo. Então, independente do seu marco inicial, é um processo que ele vai aproximar os povos, ele vai trazer uma série de transformações para a sociedade e ele está ligado em outros momentos que não só o momento atual. Então, a expansão marítimo-comercial, principalmente ali no século XV, quando as primeiras navegações vão começar a ganhar corpo, adentrando ali o século XVI, onde de fato as grandes navegações vão ganhar um repertório ainda maior, com o descobrimento da América, com as conquistas além mar e principalmente ali a colonização tanto da costa africana como da América, e aí a difusão também do contato com países como a Ásia. Por exemplo, Portugal tinha colônia na Ásia, o Timor-Leste mesmo é um país que fala português, assim como Angola na África e o Brasil aqui na América, ou seja, uma aproximação. O mundo ele vai ficando cada vez menor, a ponto que vai se melhorando os meios de transporte, vai se melhorando a capacidade de estabelecer intercâmbios e trocas culturais com povos e etnias diferentes. E aí, pessoal, vários fatores econômicos vão impulsionar essas navegações, como o desejo de uma nova rota para o Oriente, a necessidade de novos mercados, tanto para consumir matéria-prima como para vender mercadoria, a falta de metais preciosos nesses países de origem, nesses países europeus. Havia também uma justificação da fé, todos os lugares que acabavam sendo colonizados, a figura da Igreja Católica estava junto, então era uma forma de propagar a fé cristã também. E, ao todo, isso vai incentivar e vai dinamizar vários processos tecnológicos, como, por exemplo, na área da navegação, o aprimoramento de instrumentos de localização, como o sextante, o astrolábio, depois vem com o advento aí da própria bússola, que vão ser elementos essenciais para a localização num período em que ainda não havia geolocalização, não havia radar, não havia aí um Waze da vida para poder nos direcionar. As navegações portuguesas, lembrando que os portugueses vão contornar primeiramente a costa da África, percurso esse conhecido como o périplo africano, eles vão contornar ali e dali justamente vão conseguir contornar toda a costa da África, chegando à região das Índias, passando aqui pelo chamado Cabo da Boa Esperança, que antes era apelidado de Cabo das Tormentas. E aí um rei português disse: como que a gente vai dar o nome de Cabo das Tormentas? O pessoal vai ficar com medo de passar por ali, vamos trocar o nome desse lugar. Ali é Cabo da Boa Esperança, era uma localidade onde alguns naufrágios aconteciam, algumas embarcações se perdiam. Então, para entusiasmar os marinheiros portugueses, apelidou-se ali a região de Cabo da Boa Esperança. E é também nessas viagens que os portugueses vão chegar à América também, e vão colonizar o Brasil ali. Chegam em 1500, mas vão colonizar efetivamente o Brasil a partir de 1530. E aí vai ter uma centralização administrativa, ou seja, Portugal vai estar todo centralizado lá. Por conta disso também, Portugal já era um país consolidado ali entre o século XI e século XII, com uma posição geográfica muito favorável. Observem aí que Portugal é essa região verde destacada aqui na Península Ibérica. Então Portugal tinha como quintal de casa o Oceano Atlântico, o chamado Mar Tenebroso.
Então isso vai facilitar muito essa vocação marítima que os portugueses vão desempenhar ao longo aí dos séculos XV e XVI. As navegações espanholas, elas acontecem num primeiro momento um pouco tardia em relação a Portugal, né? Mas vão alcançar, vão ser pioneiros também no processo de adquirir colônias e de estabelecer rotas também bem interessantes. Haja vista, né, que em 1492, quem chega à América, né, descobre a América ali, chegando na América Central, é o Cristóvão Colombo, um genovês que estava justamente a serviço da Espanha. Tá? A Espanha que havia se juntado ali, o Reino de Castela e o Reino de Aragão, né, que haviam se juntado, formando aí o reino que hoje nós conhecemos como Espanha. Tá? Aí vai ficar separado o Reino de Portugália, que é o que deu origem a Portugal. Tá? As navegações francesas e inglesas também, inclusive, vão chegar aqui na América, mas vai ser num caráter mais temporário, né, e não de uma colonização efetiva, mas vão colonizar outras localidades também. Né? E quais são as consequências dessas conquistas? Para quem está conquistando, o capitalismo vai se desenvolver cada vez mais, principalmente com o acúmulo primitivo de capital, o acúmulo dos metais preciosos, o aprimoramento de tecnologias e ampliação de novos mercados. Então, tudo isso vai dinamizar esse processo de dominação. Né? Para os conquistados, o saldo vai ser morte, destruição, né, miséria e tudo de pior que se poderia imaginar para os povos nativos que aqui residiam. Né? Vão ter a infelicidade de topar com portugueses e espanhóis nesse período. Né? Então, como que foi possível uma população nativa aí, que na época era composta por milhões de habitantes, ser tão facilmente dominada, né, por vamos trocar um português claro, aí, um linguajar bem simples, né, por uma meia dúzia de portugueses e espanhóis. Né? Ou seja, vários fatores vão culminar com isso. Tá? Desde a superioridade militar, né, que a gente pode atribuir aí, vamos chamar isso de espada. Né? Então a espada representava não só a espada em si, mas o poderio militar, né, dos espanhóis e dos portugueses, tá? Porque conheciam técnicas e táticas militares muito diversas, inclusive com o domínio das armas de fogo também. A cruz representava a igreja, representava a destruição da cultura do índio, fazendo com que o indígena agora passasse a ter que adotar um Deus que ele não via, um Deus que ele não conhecia, um Deus que ele não enxergava como o seu Deus. Né? Afinal de contas, o indígena ele tinha toda a sua divindade ligada a fenômenos naturais. Tá? E nós podemos colocar um outro item aí que se enquadra perfeitamente no último tópico, que é a peste. A peste vai ser denominada com as doenças que vão ser trazidas aqui pelos europeus, doenças que até então os indígenas não conheciam, e tendo contato com elas, não tendo tratamento específico e não conhecendo as suas particularidades, dezenas de milhares de indígenas vão perder a vida simplesmente com o contato com os portugueses e espanhóis. Sem contar também, muitas vezes, a falta de organização de algumas comunidades. Então nós temos aí como elementos básicos a cruz, a peste e a espada. Tá? E aí principais fatores ali que vão impulsionar essa expansão comercial, né, e marítima. A crise do feudalismo, né, a necessidade de novos mercados, a necessidade de novas rotas comerciais para se livrar do monopólio italiano, a cidade de Gênova e Veneza, que buscavam as mercadorias na região das Índias. Né? Quando a gente fala Índias, é toda a região, tanto do país Índia como a região da China ali, e que eram vendidas a um alto preço dentro da Europa. Tá? E também a própria carência de metais preciosos para cunhar, para se produzir moedas dentro da Europa, vai fazer com que esses mercados, com que as localidades fossem cada vez mais procuradas. Tá? Sem contar, né, o interesse de novas terras, o interesse de prestígio, o interesse de conquista, né, o interesse de novos mercados para se produzir produtos agrícolas, matéria-prima. Né? Além disso, isso vai acarretar também o desenvolvimento da burguesia, a partir do momento que a burguesia também vai investir nesse Estado que está se formando,
vai investir nas novas tecnologias que estão surgindo nesse período, novas técnicas de navegação, né, novas abordagens em termos de aquisição de conhecimento nesse período. Tá? E aí, o processo técnico e científico da época, principalmente no campo da matemática, da astronomia e da construção naval, vão se desenvolver de forma plena. Tá? A matemática, para os inúmeros cálculos que eram feitos desde a fabricação das naus, das embarcações, das caravelas, até os cálculos que eram feitos em termos de distância, em termos de se delimitar rotas, a questão da geometria ali também muito próximo para se calcular ângulos, se calcular a posição, né? Assim como a astronomia, o estudo dos astros para poderem se localizar melhor, e também a construção naval, né, que vai se aperfeiçoar cada vez mais com embarcações cada vez mais ágeis, lembrando que aqui a força motriz é o vento, né, não se tem motor, não se tem outra força que não fosse a força dos ventos, e a força própria do homem ali à frente dessa embarcação. Tá? Então, são elementos aí que vão se difundir muito nesse período e que vão dinamizar cada vez mais o desenvolvimento técnico e científico da história da própria humanidade, que vai buscar cada vez mais meios técnicos para poder ir de encontro às necessidades humanas e sociais daquele período. Tá? E aí, vários territórios vão ser incorporados nesse período de dominação, tá? Desde a costa da África, que é onde tudo começa com os portugueses contornando ali o périplo africano, tá? Desde regiões do Oriente, tá? Como região das Índias, região da China, e até então o território conhecido como Novo Mundo, né? A América também, que vai figurar aí como parte das rotas comerciais a partir aí do século XVI efetivamente, né? Então a conquista da América vai colocar em xeque, colocar em risco a vida e a cultura de milhões de indígenas que aqui viviam e que vão ser subordinados, submetidos a várias atrocidades, entre elas o processo de aculturação, de perda de identidade, de perda de cultura. Afinal de contas, eles vão ter que se submeter a aquele movimento etnocêntrico, onde o europeu tinha como referência de cultura ideal a sua própria cultura, e a partir dali, toda cultura que fosse diferente da dele, eles vão colocar numa condição de inferioridade. Então, muitos indígenas eram tidos como seres sem alma, seres pouco desenvolvidos e que estavam ali para servir, ou pelo menos para tentar conhecer esse processo civilizatório que vai ser imposto a eles. Para vocês terem uma ideia, era muito comum em algumas tribos, em algumas comunidades indígenas, tá? o antropofagismo. O que era o antropofagismo? Né? Era a ingestão de carne humana por parte dos indígenas. Aí vocês podem me perguntar, professor, então eles eram canibais? Não. Existe uma diferença clara entre o índio antropofágico e o índio canibal, né? Embora existissem aí as duas vertentes, né? O índio antropofágico, a antropofagia se dá dentro de um ritual religioso. Ou seja, em meio à guerra, a tribo que fazia algum prisioneiro de uma tribo rival, ela matava e cozinhava, né, esse indígena da tribo rival e comia da sua carne, entendendo que comendo da carne desse inimigo, né, desse guerreiro, eles tirariam dele todas as suas virtudes, né, como a força, a coragem, né, o destemor. Tudo isso eles acreditavam que ingerindo aquela carne também seria passado àqueles que comessem, né? E aí geralmente os homens ficavam com a parte mais dura do corpo, mulheres e crianças ficavam com as partes mais moles, né? Intestino, ali, as partes que eram mais fáceis de serem cozidas. Então, esse é o ritual de antropofagia, ou seja, tem toda uma simbologia. Eles não se alimentavam para aplacar um sentido primitivo, que é a fome. Eles não comiam a carne do outro por necessidade primitiva de se alimentar, mas dentro de um ritual onde eles achavam que a virtude também passaria comendo, ingerindo aquela carne. Tá? Diferentemente das tribos canibais, que tinham na prática de ingerir carne humana uma prática de alimentação, né? de alimentar mesmo esse sentido mais primitivo, que é a fome. Então, nesse sentido, esses índios antropofágicos também vão ser os primeiros que vão sumir, né, nesse processo de contato com os portugueses e com os espanhóis, porque não vão fazer uma diferença entre um índio antropofágico
e o índio canibal, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, guardadas as devidas proporções, lógico, a gente aqui está falando no campo simbólico, é muito similar à ideia que o índio antropofágico tinha do que algumas religiões cristãs têm hoje, né? Por exemplo, o rito católico mesmo, em que acredita-se que o corpo, que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue, né? Em termos simbólicos, é também um ritual antropofágico, porque acredita-se que comendo do corpo e bebendo do sangue do Cristo, você vai atribuir a si as suas virtudes também, a virtude de santidade, a virtude de nobreza e tudo mais. Então, ou seja, guardadas as devidas proporções, né, cada um com as suas peculiaridades, o sentido é o mesmo, embora os portugueses e os espanhóis não vão entender dessa forma e vão dizimar aí milhões de indígenas, milhares de indígenas, né, por conta dessa diferença cultural, tá? A descoberta do Brasil vai estar inserida em todo esse contexto, tá? Portugal vai voltar muito a sua conquista para a Ásia e só num segundo momento vai voltar os olhos aqui para o Brasil. Isso fica claro no processo de colonização do Brasil, né, que nós vamos ver em momento oportuno. Certo, pessoas? Então espero que tenha aí elucidado algumas dúvidas. Se ficaram algumas, estou à disposição de vocês, né, tanto aqui nos comentários no vídeo, como também lá no nosso fórum, na nossa sala, no nosso bate-papo. Espero vê-los tão breve, pessoalmente, livre de pandemia, para que 2021 a gente siga com as nossas vidas da melhor maneira possível. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço. Até mais.